Antes de começar o vídeo, eu já quero deixar um recado para que não haja qualquer tipo de má interpretação. Esse não é um vídeo sobre o Lula. Nós vamos usar a fala do Lula para fazer um gancho e contextualizarmos a situação política atual, porque a fala do Lula ela é mais uma peça no quebra-cabeça. Então não é um vídeo sobre o Lula, é um vídeo sobre a CPI e sobre o momento político atual que nós estamos vivendo. O que aconteceu? Eu vi hoje, pelo menos vi hoje a notícia, que algumas pessoas já começaram a dizer que o Lula pensa até mesmo em uma vitória no primeiro turno. Olha, isso parece exagerado. Calma, calma, que essa fala do Lula, ela é importante para nós entendermos a CPI. Então vamos lá. Qual é o contexto político que o Brasil está vivendo hoje? Nós estamos com uma CPI. É uma CPI diferente, não é uma CPI para verificar somente crimes de responsabilidade, como lavagem de dinheiro, pedalada fiscal. Não. É uma CPI para avaliar uma espécie quase que um crime comum. Um crime do âmbito civil. Porque se Bolsonaro fez uso de verdade da imunidade de rebanho como política pública, ele deliberadamente fez com que as pessoas se contaminassem e morressem. Isso é um genocídio. E o problema dessa CPI não seria somente um afastamento do Bolsonaro, mas uma eventual prisão do presidente em um tribunal internacional. Então esse é um ponto importante. Para tentar evitar desdobramentos negativos com a CPI, principalmente relacionados a Renan Calheiros, que é do MDB e o relator da CPI, o presidente Bolsonaro se encontrou há algumas semanas com José Sarney. José Sarney é uma das figuras mais importantes do MDB. Ponto. O Lula esteve em Brasília esses dias, se encontrou com algumas personalidades políticas. Uma dessas personalidades que o Lula encontrou foi justamente com José Sarney. Logo depois do encontro do Lula com o Sarney começou a falar que ele não apoia o impeachment de Bolsonaro. Nem adianta me procurar, que eu não vou entrar nessa. Tudo bem que o Sarney também era contra o impeachment de Dilma e Dilma sofreu impeachment. Então o Sarney apoiar ou não significa muita coisa, mas a fala dele é importante. E vamos guardar muito bem isso, a fala de Sarney contra o impeachment. Porque se a oposição não estiver, de fato, muito inclinada ao impeachment do Bolsonaro, qual é a preocupação do presidente da República? Esse é um ponto. Tá? E esse é um vídeo também de algumas conjecturas baseadas em fatos. Baseadas em fatos. Outro ponto, e isso tudo para a gente entender as ações do governo na CPI. Outro ponto, uma das outras pessoas que Lula se encontrou foi com Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, do PSD, um partido importantíssimo, um partido poderoso. E nós falamos aqui no canal que é sempre importante tentar entender o que Kassab está fazendo, os rumos que ele está dando, porque Kassab não dá ponto sem nó. E também há algumas semanas, o Kassab, do jeito kassabístico de falar, disse que pode ser que o Bolsonaro não vá para o segundo turno. Não vá para o segundo turno. O Kassab falou isso. Mas o que isso quer dizer? Para os padrões de Kassab, quer dizer muito. Porque Kassab não é alguém que fala diretamente. Nós temos que entender o léxico dele. E de todos esses 2 anos e 3 meses, 4 meses do governo Bolsonaro, essa foi a declaração mais forte de Kassab. E Lula se encontra com o Kassab e pouco tempo depois começa a falar que pode vencer e começa a criar a expectativa de vencer no primeiro turno. Peraí, pera lá. Quando o Kassab falou que o Bolsonaro poderia ficar fora do segundo turno, o que ele quis dizer com isso? Que Bolsonaro ficaria em terceiro ou que não haveria eleição? Ou que não haveria um segundo turno. Esse é um ponto. Agora, uma outra coisa que me intrigou muito é que tem um cientista político chamado Rogério Schmitt. Rogério Schmitt é um cientista político, é famoso, até muito próximo ao PSD e, por consequência, muito próximo ao Kassab. O Rogério Schmitt fez uma análise no dia de hoje é dia 7 de maio. Na verdade, ele publicou essa análise no dia 6, ou seja, ontem. E esse texto do Rogério, esse artigo do Rogério Schmitt para o Espaço Democrático tem o seguinte título: O que precisaria acontecer para Bolsonaro ficar fora do segundo turno?
Então, um cientista político ligado ao PSD, partido do Kassab, não ligado, mas próximo, estou falando que ele é filiado próximo ao PSD, próximo do Kassab, fez um artigo desenhando o que precisaria acontecer para o Bolsonaro ficar fora do segundo turno. Esse artigo foi escrito no dia 6. Uma análise como essa você não faz no dia 5 para publicar no dia 6. Então é muito possível que essa análise por parte do Schmitt tenha sido feita há alguns dias. E é muito mais provável também que o Kassab já tivesse essa análise dele em mãos. Então o Kassab, nós podemos aqui supor que a declaração do Kassab é baseada nessa pesquisa. E é claro que o Kassab pegou essa pesquisa, que é algo quantitativo, e teve a sua interpretação. Então vamos lá. O que o Rogério Schmitt falou? Vou ler para vocês, que é importantíssimo. Em primeiro lugar, o que aconteceria para o Bolsonaro ficar fora do segundo turno? Hoje, com avaliação positiva de 30%, o Schmitt acha difícil ele ficar fora do segundo turno. Hoje, em 2022, tem muita coisa, mas ele desenha aqui o que precisaria acontecer. Vamos lá. Em primeiro lugar, a avaliação positiva do governo teria que ser consideravelmente desidratada. Na prática, talvez ser reduzida à metade do que é hoje, ficando próxima do patamar de 10% de ótimo ou bom. Então isso é o que precisaria acontecer para o Bolsonaro ficar fora do segundo turno. Vamos sempre lembrar isso. Hoje o Bolsonaro está no segundo turno, mas no futuro nós não sabemos. Em segundo lugar, precisaria ocorrer também um aumento significativo da avaliação negativa, levando o ruim ou péssimo para um patamar superior a 65% do eleitorado. Como costuma dizer um amigo meu, a avaliação negativa teria que vir uma espécie de taxa de ódio. Naturalmente, todos esses números teriam que ser observados não agora, mas nas pesquisas serão realizadas nos primeiros trimestres de 2022. E o Schmitt no texto fala que o Bolsonaro começou a desidratar depois que nós tivemos a segunda onda. Muitos falam que vamos ter uma terceira onda. Como vai estar a reputação de Bolsonaro com a terceira onda? Ponto importante. Mas seja como for, já deixo aqui o que gosto de descrever como o mapa do caminho. Estamos diante de indicadores empíricos objetivos que podem e devem ser monitorados na avaliação de risco político e na elaboração de cenários. O Kassab teve acesso a isso, para começar a falar uma possibilidade do Bolsonaro ficar fora do segundo turno. Então vamos lá, vamos voltar à CPI. A CPI é importante para desidratar Bolsonaro e tirá-lo do segundo turno? Sim. A CPI vai culminar o impeachment? Não sabemos. O crime que pode sair da CPI é forte para impeachment. Será que há tempo para o impeachment? Quanto tempo vai levar a CPI? Esse é um outro ponto. A oposição está disposta a fazer o impeachment? Aparentemente não. Aparentemente não. Porque a oposição não se articula, protocola pedidos, mas não se articula para conversar com a sociedade sobre esses pedidos. O Bolsonaro sabe disso? Possivelmente. Possivelmente ele sabe. Então qual é a grande questão da CPI? É desidratar o Bolsonaro para que ele fique fora do segundo turno. O Bolsonaro, por sua vez, sabe que com 30% ele continua no segundo turno. E como um deputado federal do baixo clero, Bolsonaro só pensa na sua reeleição. Seria uma vergonha ele ficar fora do segundo turno. Inclusive, se o Bolsonaro perder a eleição e a CPI avançar e mostrar que ele fez, de fato, uso da imunidade de rebanho, ele pode ser julgado internacionalmente num tribunal penal internacional. E ele pode ser preso. Então há um risco não só do Bolsonaro perder a eleição, mas do Bolsonaro não ter um apoio suficiente popular para tentar ali criar uma narrativa e não ser preso. Então, sabendo disso, que ele precisa continuar cultivando esses 30%, o discurso do Bolsonaro na CPI pode não ser um discurso para a sua defesa, mas um discurso para não perder o gado. Por isso que ele já começa a fazer a utilização de um discurso mais radical por parte do Carluccio. Então a BIM paralela já começou a ser ativada para levantar informações sobre os filhos do Renan Calheiros e do Jader Barbalho. O Bolsonaro começa a radicalizar o discurso, começa a falar abertamente que ele cometeu os crimes mesmo que ele cometeu, começa a falar teoria da conspiração com guerra biológica, novamente insinuar, falar vírus chinês, porque isso ativa o gado dele, ativa a militância, o que ele não pode perder. Então, na verdade, a luta do Bolsonaro, nesse momento da CPI, pode se desenhar para uma luta para ele não perder a sua militância. E aí que está a grande questão. O futuro da CPI também passa por essa percepção. Então perceba que é mais uma peça do quebra-cabeça para nós colocarmos e entendermos esse desenho político. Claro que tudo isso é um cenário,
É uma suposição. Eu não tenho como saber o que o Kassab pensou. Eu não tenho como saber se o Kassab de fato conversou com o Schmidt, mas é possível que sim. E é possível que esse acordo ou essa discussão tenha sido colocada. E é o que está acontecendo em Brasília, nesse momento. Então tudo que foi desenhado, tudo que eu falei nesse vídeo, nos ajuda a entender esse contexto político que nós estamos verificando com a CPI. E isso pode resultar nos ataques de Bolsonaro à CPI. Não para defendê-lo de uma acusação, mas para que ele não perca os seus aliados. Essa é uma possibilidade. Então esse é o objetivo do vídeo. Se você quer ler o texto, está lá no meu Twitter, @profileoficial. E eu também estou mais ativo no Instagram. Meu Instagram é canal Profileo, mas eu quero muito saber a sua opinião, porque esse é um vídeo de conjecturas, de entendimento. E nesses vídeos de entendimento eu jogo para vocês me devolverem. Se inscreva no canal, ative as notificações e o Twitter, @profileoficial.